E vamos nessa, pessoas, testar aqui o jogo versão demo, Motor Slice, que tem essa mina do cabelo verde, azul, sei lá. E elas se mexem de acordo com o que estamos mexendo aqui no menu, ou é claro, dá para interagir com ela no menu. E muitas coisas aqui no menu tem seu próprio movimento, inclusive ela. Praticamente, se você incomodar ela o suficiente aqui, ela não vai gostar. Cada vez mais que você mexe. E é claro, tem um easter egg se você mexer demais nela. Não é bem um easter egg não, é somente ela fechando o jogo praticamente. Então não é bem um easter egg não, tá ligado? Ai, cachorro! Ai, cachorro! Hora para ir pro games e jogos agora, né? Vamos startar o games e jogos aqui, porque demora um pouquinho para carregar. E eu vou deixar essa parte aqui que já explica algumas coisas praticamente. O nome dela é P e ela tem que chegar nas mega estrutura praticamente para nós eliminar ela com a motosserra, pelo que eu entendi da gameplay praticamente. É claro que eu li esse texto todinho, eu tô deixando esse tempo aí do texto aparecer para todos os outros que não leram ou se quer chegar a jogar o jogo enquanto ele ainda está em versão demo. Beleza, temos que completar o trabalho, não podemos falhar, tem que trabalhar do jeito certo. Se não trabalhar, acabou-se, vai ser demissão. A demissão aqui nesse jogo deve ser o fim do jogo praticamente, se você for falhar em alguma coisa. E temos aqui um orb e AP. Tomando banho de sol, né? Meio dia. É impressionante ela ainda ser branca, tanto que ela tá tomando banho de sol. Mas tudo bem, acontece. Às vezes é só escolha de design praticamente, ou sei lá, escolha narrativa, ela ter ficado ali no começo, na parte onde tá mais sol praticamente. Dependendo do horário também é bom ficar um pouquinho no sol praticamente, mas tudo bem, acontece. É um deserto, tem que pular aqui, ó, a parte parkour do jogo. Parece aquele outro lá, Miro Edge, qual é o nome mesmo? A borda do espelho praticamente, tá ligado? Tem essa aí de arrastar no chão, que a esteira no chão também tem outro jogo, que é um jogo de crack. Não sobrou nada, absolutamente nada. Me diga, quando que vai sobrar migalhas de alguma coisa para o beta? O beta não é em nada praticamente, não sobra nada, nem fagulhas, nem sequer a essência vital para o beta. Mas o que sobra para o beta? É o que vocês se perguntam. A resposta é sempre nada. Fora o nada, o beta sempre tem o que merece, né? Mas tudo bem. E vamos avançando aqui, além de falar do beta, né? Praticamente que foi eliminado um pouco mais cedo. Tem essa parede aqui, que vai ter algumas vezes que eu vou ter que subir algumas paredes assim. E vai ser importante mais pra frente eu ter falado dessa parede, que vai ter alguns lugares aqui da cidade. Primeira fase aqui, né? E vamos nessa, trabalho fácil. Ela achava que esse trabalho ia ser mais fácil. Não tem tempo a perder, né? Temos trabalho a fazer, além de ficar descansando, né? Por mais que o lugar seja difícil de explorar, né? E muitas das vezes ela tem um fôlego meio prejudicado, então parece que é cansativo trabalhar nessa empresa que ela trabalha, né? Porque pelo jeito que tá, a coisa não tá tão fácil não. O CLT sofre todo dia, viu? Tem esses triângulos meio cristais coisados, que indicam os locais que ela pode descansar, vagabundear, como o jogo em português está falando. Então, vamos nessa, né? Tem uma coisa a mais, né, do combate, que dá pra você fazer tipo aqueles um negócio chamado dash do Hollow Knight. Você desvia e vai atacando de novo praticamente.
Mas não é possível esse cara só fala de Hollow Knight. Só sabe falar de Hollow Knight. Tem esse bicho aí, o Zorbzinho, que tem que entregar. Tem essa missão que foi um pouco chatinha de fazer. Sinceramente, eu não tinha me ligado que dava pra pular ali na parada e voltar pra onde eu tava no ponto de areia ali. Eu pensei que tinha que pegar os bichos no ponto mais alto. Eu fui logo pegando os outros pontos que eu sabia como fazer. E aqui, esse que eu percebi que tá debaixo da... debaixo não, atrás da parede ali. E esse que tá grudado na parede aqui. Foi complicadinho, viu? Foi uma chatice pegar isso aqui, viu? Demorei acho que meia hora nisso aqui, praticamente. A maior parte do arquivo bruto do vídeo aqui foi nisso aqui. E olha só que o chefe não demorei muito não, né? Esse jogo aqui. Esse jogo tem um chefe sim. Mas só seja o único chefe mesmo que você enfrenta, mas tudo bem. Mas eu falo depois do chefe, praticamente. E o importante eu tava pulando errado. Depois que eu pulo certo, beleza. Aí as coisas mudaram de horizontes aqui praticamente. Os horizontes mudaram depois que eu percebi que era pra pular certo. Depois de muitas tentativas. Foram poucas tentativas não, foram muitas. Mas tudo bem, acontece, né? Acontece às vezes também eu achar o caminho depois de explorar bastante, né, o lugar. E ter mais atenção aos detalhes que aparecem pelo mapa praticamente. E agora eu tenho que avançar mais um pouco, né? Porque aquela área inicial não tem como chegar no objetivo, né? Que as máquinas gigantescas, praticamente só estamos enfrentando aqueles robozinhos até o momento. E é claro, coletando orbes, fazendo esses parkours nas paredes e prédios abandonados, pelo que parece. Parece que aconteceu uma baita de uma crise planetária nesse mundo aqui dela. Às vezes aí, com grave você morre nesse jogo, ela toma um susto praticamente. É como se ela tivesse aquele poder do Subaru do ReZero, praticamente, o retorno através da morte. Que cada vez que você morre é um trauma diferente. É uma bronca da mais safada possível. Quem nunca assistiu ReZero, assiste. Por mais que tem algumas coisas nesse desenho japonês que não são muito certas, mas acontece. Acontece muita coisa. Não vou dar spoiler não. A parada é traumática. Não o suficiente como algo bem gráfico mesmo. Tem um pouco de violência no desenho, mas acontece, né? Dragon Ball tinha uma violência do caralho antigamente e agora não tem quase nada praticamente, então tudo bem, acontece. Desenho violento acontece de chocar um pouco hoje em dia. Somente quando é mais pro lado físico da parada, tá ligado? Acho que a violência é mais física e psicológica, mas acontece. Traumas, o personagem do desenho tem traumas indefinidos, praticamente. Muitos traumas praticamente. Bom, já que estou aproveitando falando de desenhos japoneses, já que a maioria hoje em dia que sai é Isekai, né? Tem poucos que se destacam como Isekai que preste praticamente. Então, acho que a indústria dos desenhos japoneses estão meio presos a uma fórmula específica, né? Um detalhe que eu não tinha falado antes, né? Os robôs mancham o chão e ela de óleo, praticamente. Ela fica quase negra de tanto óleo que jorra dos bichos, praticamente. É um detalhe interessante, praticamente mostra realismo, pelo menos um pouco, praticamente, né? Esse trabalho dela não é tão limpo não, como parece. Somente o corte que é o mais limpo possível, né? Porque essa serra deve ser a da boa, porque afiada não. Rapaz, é capaz de cortar concreto até se ela quiser. Se ela quiser, só dá pra ela fazer essa parada nessas paredes amarelas. Se ela quiser, se ela arrancar esses prédios do caminhão dela, acabou. Se fosse assim, tão simples de implementar, né? Mas seria um lag danado, porque não sei, né? Olha que eu tô com um gráfico no médio, eu não sei se
Os FPS tá o 30, 60 ou sei lá. Tá no 60 ou 40, pra mim tá ok. 30 tá show de bola. Tem muito jogo que eu jogo a 30, então não tem como eu deixar tudo em 60 FPS não. Não, não é o fim do mundo se algo não está a 60 FPS. Rodando liso tá ok. No médio aqui tá rodando de boa. Tem um negócio ali pra pegar. Na parte de cima tem uma parte de laranja. Beleza, tem essa parte aqui que tem que descer. Beleza, show. Agora sim. Agora tem como interagir com as portas que são laranjas praticamente. Indica o caminho principal. Mas olhando para mais um pouco ao redor, tem outra coisa lá do outro lado e não dá para cair. Eu tentei várias vezes cair na parte mais inferior da parada aqui. E só causa simplesmente saber o que? La muerte. O que acontece agora? La muerte. Eu volto de novo e tento dessa vez fazer do jeito certo, né? Dessas coisas de moedor praticamente aí dos dois lados. E falando em moedor, vai ter alguns pedaços aqui que vão ser um pouco complexos praticamente. Tem essas plataformas, como podem ver, e tem essa parada do moedor. Como que eu vou passar por essa parada? Você vai ver. Você vai ver. Tem coisa ali para o outro lado, mas acho que eu não consigo pegar não. Beleza, só ignorar. O lugar que eu não conseguiria, eu só vou ignorar praticamente. Até porque não tem como ir. Se não tem como ir, não tem como ir para lá. E talvez não seja nem questão de não ser obrigatório, ou seja, o caminho principal. Às vezes pode ser alguma coisa secundária que não vai mudar muita coisa, para que é uma versão demo do jogo. Show! Eu vou acabar caindo em todos os precipícios possível. E praticamente foi algo brutal, né? Para ter reagido de tal maneira praticamente. Até essa parte que tá as profundezas deve ser brutal. Show. Tem essa parada ali dos negócios que estão tapando esses moedores. Tem a plataforma até do outro lado. Praticamente o caminho principal pro outro lado. E eu vou deixar esse trecho inteiro dessas paradas de moedor, que é a parte mais diferente do mapa até agora praticamente. Porque o resto era um pouquinho parecido. Até o cabado sendo moído, moendo ela, né, praticamente virando carne moída. Aí você faz o que? Carne moída, você faz o que com a carne moída? Bota no pão de cachorro quente e pronto, lancha. É o que sobra, né? Ela vira carne moída praticamente. Aí tem que subir aqui na parede, beleza, porque o negócio tá um pouco mais alto. Esse esquema da parede é tranquilo de fazer. Essa parte aqui tem que descer. Pensei que teria alguma coisa muito grandiosa aqui, mas não. Vou explicar como que funciona para vocês aqui. Sabe esses dois blocos? Bom, vou mexer com eles já já. Primeiramente, eu vou explorar primeiro aqui o que dá para fazer. Dá para subir? Dá para subir numa boa. Show. Se dá para subir numa boa, o que acontece? Eu vou tentar subir algumas vezes e ver que eu não tenho altura o suficiente nessa parada. Essa coisa aqui não tem altura suficiente, chefe. Como que eu faço isso aqui? Depois de eu pular tantas vezes. Simplesmente você faz o seguinte, tá ligado? Sabe esse bloco aqui, ó? Você lasca a serra nele. Pronto. Só ir serrando esses blocos praticamente. A câmera às vezes eu tenho que mexer um pouco ela, porque fica no ângulo de onde ela tá olhando a maioria das vezes. Às vezes não tá. Às vezes não tá. Acho que é alguma configuração da câmera que eu não me acostumei direito praticamente. Tem uma que é cinemática, outra que orbita ao redor. E uma terceira opção que eu acho que eu devo ter ativado faz um tempinho já, que é não orbital. E tem esse detalhe aí, depois de ter subido aquela parada lá, do jeito certo. Quando chegamos do outro lado de fora, tem duas respostas que podemos responder para ela, praticamente. Eu vou responder a segunda, tô curioso. Ela ficou envergonhadinha, olha só. E agora essa parada tem muito rápida. E beleza. Por um motivo, tem muito bicho.
e muito pulo também, e muito pulo que dá errado. Praticamente eu já vou dizendo pra vocês, né, o que vai acontecer muitas vezes nesse pequeno time-lapse mesmo, porque olha, ia ser 2 horas de vídeo se eu não fizesse corte nenhum, e vocês não iam aguentar de eu falar 2 horas sobre esse jogo não. Ainda mais que ele nem no momento já deve ter lançado praticamente, então aproveitar o hype do jogo, né, depois de alguns dias, né, 5 dias praticamente de diferença que eu estou jogando esse jogo versão demo. Depois eu saquei quando que ele lançou. Depois que eu percebi que ele já lançou e tive a sorte de não terem desligado a demo praticamente no momento que eu estou jogando, né? Possivelmente para aqueles outros que forem tentar jogar a versão demo, só lamento praticamente, né? Os que não aproveitaram a versão grátis dele, né? Só lamento. É isso que eu venho dizer para todo mundo que vai pensando: nossa, você já tem esse jogo comprado? Zere ele todinho do começo até o final? Não vai ter como. Já vou adiantando muito para todos que chegaram nesse ponto aqui que não vai ter como no momento. Até porque possivelmente futuramente tem alguns jogos que eu tô de olho para ver se cai em alguma promoção, e se esse aqui tá em promoção aí você já sabe. E é claro, a lanterna, se você iluminar muito tempo na frente dela, não aguenta muito a luminosidade da lanterna, praticamente é um pouco forte para a visão dela. Beleza? Tem essa orbe aqui, tem outra lá embaixo. Eu tentei, sabe o que, nesse pedaço aqui, pular pro negócio ali onde tem como ela segurar. Pra quê? Pra pegar a orbe lá do andar inferior, mas não deu muito certo. Só deu pra pegar uma e ir embora pra essa parte aqui que eu tô praticamente, que é aquela parte onde tem os moedor. E só mostrar que eles mudaram um pouquinho os moedor, um pouquinho e um pouco mais brutal do que anteriormente. Brutal mesmo, hein? Pô. Esse jogo não é qualquer um não. Se você for jogar de qualquer jeito, vai dizer: eu vi lá naquele canal de Game Studio, naquele jogo lá da mina da motosserra. Não é pra qualquer um não. Tem coisas aqui nesse jogo que eu vou até fazer um corte praticamente, né? Tem bastante coisa que eu tive que cortar. Para o YouTube não dizer: você tá fazendo esse trabalho muito errado, amigo. Vou te dar um processinho, vou prejudicar o seu canal. Eu tô me precavendo. Ela encontrou esses buracos estranhos que tem faz um tempo já, viu? Mas olha só quem tem esses buracos estranhos. A grande carreta. A grande carreta, ou uma carreta, um caminhão, sei lá. Vou chamar de carreta caminhão, porque é gigante. Tem esse bicho grande. E olha só, aquele esquema no mesmo jeito do Sombra do Colosso. A barra de vida você tem que reduzir lá o máximo possível. Tem que fazer o corte nesse bicho em todas laterais possíveis. E é claro, às vezes você cai e sabe o que mais demora é quando você cai. Tem que subir de novo para chegar na parte que você tá. Eu caí várias vezes aqui nesse começo e é só o possível primeiro chefe do jogo e o único da versão demo praticamente, que é o carreta caminhão. Eu não sei o nome exato desse bicho. Quando eu pulei para ali no negócio, eu já entendi que tem aqui por baixo, praticamente nesse pedaço, né? E eu fui sempre pro lado errado algumas vezes, praticamente. Fui pro lado errado, caí, quer saber? Sempre que eu volto lá no checkpoint no bicho já, então beleza. Fui aproveitando que o jogo já tinha essa, né? Às vezes salva em um ponto específico. E aqui já apresento a vocês. O jogo vai ser muito cheio de coisas que ainda não vamos ter acesso praticamente.